E aí, pessoal? Hoje a gente vai fazer uma coisa um pouco diferente com a coroa do Êxodo. Em vez de só recontar a história, a gente vai, bem, abrir o capô dela. Vamos desmontar essa máquina narrativa, peça por peça, para entender como é que cada escolha que se faz lá dentro consegue criar uma aventura totalmente nova. Então, para a gente entender essa estrutura toda, vamos usar uma abordagem tipo um diagrama explodido, sabe? A gente vai separar a história nos seus 6 pontos-chave. Primeiro, o mundo em risco. Depois, quem são os heróis. Aí a gente chega naquela primeira escolha que, nossa, muda tudo. Vemos as consequências e as recompensas, claro. Aí tem um ponto de convergência, onde tudo se junta de novo. E, por fim, os vários destinos possíveis de Eudória. Bora lá! Beleza, vamos começar do começo, né? Afinal, para qualquer aventura realmente prender a gente, o negócio tem que estar sério. Os riscos precisam ser altos. E olha, em A Coroa do Êxodo, o mundo de Eldória não tá só em perigo, não. Ele tá literalmente na beira do abismo. Então, imagina só, Eudória, um continente com 4 reinos bem distintos, sabe? Tem elfos, anões, bárbaros e tieflings. E todos eles vivem numa paz, assim, bem frágil. Uma trégua que foi conquistada com muito custo, depois de uma guerra horrível contra um artefato amaldiçoado. E o problema é que agora, as sombras daquele mal antigo estão começando a voltar. E no centro disso tudo, tá ela, a coroa do Êxodo. E o mais legal aqui, o que deixa tudo mais tenso, é que ela não é só um objeto mágico, um item de poder, não. O texto original deixa muito claro, ela tem vontade própria. Ela é senciente. Foi forjada com a essência dos seus criadores e, por isso, a coroa não quer um mestre. Ela quer um portador que a liberte. Ela te oferece poder, claro, mas na verdade ela está se alimentando da sua ambição. E claro, para um artefato tão poderoso assim, a gente precisa de um antagonista à altura, né? E é aí que entra a Sombra Eterna. E olha que interessante, não é um vilão qualquer, é tipo um eco da própria coroa, uma manifestação da energia dela que se partiu. O objetivo dessa coisa é, assustador de tão simples, espalhar o caos por todo lado, só para enfraquecer o selo que prende a coroa e finalmente soltar ela no mundo, basicamente remodelar a realidade inteira. Ok, então a gente já entendeu o tabuleiro, o mundo e a grande ameaça. Agora, como é que essa história se torna interativa? Como é que ela ganha vida? A grande sacada é que a jornada não é contada por uma única pessoa. Ela é vivida através dos olhos de 5 heróis completamente diferentes uns dos outros. E é aqui que a coisa fica genial, porque a motivação de cada um deles muda totalmente o jeito que a gente vê a história. Pensa bem, o Aleron, o Mago das Sombras, quer quebrar uma maldição. A Elira, a ladina élfica, está atrás de vingança. O Bromir, o guerreiro anão, luta para honrar um juramento. A Lilith, a feiticeira Tiefling, quer se libertar de um pacto sombrio. E o Thorn, o clérigo humano, tem um objetivo bem direto: destruir a coroa. Então, escolher o personagem não muda só o que ele faz na luta, muda o tom emocional da aventura inteira. Toda boa história interativa tem aquele momento, sabe? Aquele ponto em que a narrativa deixa de ser uma linha reta, um trilho, e vira uma árvore, cheia de galhos, de possibilidades. E em A Coroa do Êxodo, esse momento é cristalino. É apresentado de uma forma super clara. Essa citação aí, ela é o ponto de virada. Não é uma escolha qualquer, tipo ir para a direita ou para a esquerda. É o momento exato em que a história fala: ok, agora com você. E tem um detalhe no texto que eu acho fantástico. Diz que essa era uma escolha feita por outros antes deles. Isso dá um peso, uma sensação de legado para a decisão, né? É aqui, exatamente aqui, que a experiência se racha em duas. E isso levanta a grande questão sobre a mecânica dessa história, né? Ok, a gente tem uma escolha, mas e aí? Será que os caminhos são só um pouquinho diferentes, uma mudança cosmética? Ou será que essa decisão realmente cria capítulos inteiros com consequências de verdade? A resposta? A resposta é que as consequências são enormes e bem tangíveis. Cada caminho não é só uma mudança de paisagem, não. É uma sequência de eventos totalmente diferente, com personagens novos, dilemas próprios e, claro, recompensas únicas. Vamos analisar isso de perto. Se a gente vai para o norte, para as colinas, a gente encontra o mago Thaler. Ele oferece uma escolha bem pragmática. Ou uma poção de cura ou uma runa de proteção. São itens táticos, de uso único. Agora, se a gente pega o caminho do Bosque dos Sussurros, o encontro é com o espírito da floresta, que oferece um pacto, um colar que dá uma bênção passiva. Percebe a genialidade?
A narrativa força uma decisão de estilo de jogo logo de cara. O que se prefere? Uma vantagem imediata, que se usa e acaba, ou um benefício mais sutil, mas que dura mais tempo? Isso é puro design narrativo inteligente. Só que tem um risco, né? Uma história que se ramifica para sempre pode acabar se perdendo, ficando toda fragmentada. Por isso que os bons designers de narrativa usam uma técnica muito esperta, que é o gargalo narrativo. É um ponto na história onde os diferentes caminhos voltam a se encontrar. Mas o truque é fazer com que as escolhas que foram feitas lá atrás ainda tenham importância. E em A Coroa do Êxodo, esse ponto de convergência é a fortaleza de Hallowed Keep. Não importa se o caminho foi pelas colinas ou pelo bosque, todo mundo acaba aqui. Mas e aí vem a grande pergunta: como é que aquelas decisões lá do começo vão fazer diferença agora, dentro dessas muralhas? E aqui que a gente vê a mágica acontecer. Porque nenhum item, nenhuma escolha foi em vão. Lembra da runa de proteção do mago? Ela bloqueia um ataque certeiro logo na entrada. A poção de cura salva a pele depois de uma emboscada. Outros itens que se pode conseguir resolvem um quebra-cabeça nas catacumbas. E aquele colar de proteção do espírito, ele dá um bônus passivo o tempo todo lá dentro. Ou seja, as escolhas não foram esquecidas, elas viraram chaves. E cada chave abre uma porta diferente dentro do mesmo lugar. Fantástico! Tudo isso nos leva, finalmente, ao clímax da história. Depois de juntar todo mundo em Hallowed Keep, a narrativa se abre de novo. Só que, dessa vez, é pra valer. É a decisão final, aquela que vai decidir o destino de Eudória inteira. Lá no Salão da Coroa, 3 opções dramáticas são apresentadas. E o ponto-chave aqui é que não é uma escolha fácil de bem contra o mal. Nada disso. A primeira opção é uma vitória pessoal, uma batalha contra os próprios demônios. A segunda é a escolha heróica clássica, selar a coroa. E a terceira é a mais tentadora, tomar o poder da coroa para si. Uma escolha com uma moralidade, digamos, bem cinzenta. O primeiro final, então, é todo focado no personagem. O objetivo aqui não é salvar o mundo, mas salvar a si mesmo, superar as próprias fraquezas. É um final bem introspectivo, sabe? E ele deixa a ameaça da coroa lá em aberto para o futuro resolver. Aí a gente tem o segundo final, que é o final clássico, a conclusão heróica que a gente meio que espera. O mal é contido, o mundo é salvo, começa uma nova era de paz. É aquele resultado que entrega o que uma jornada épica tradicional promete. E por último, o final mais radical de todos. Aqui, o herói não destrói o poder, ele o toma para si. Eudória não é exatamente salva, ela é transformada, sob o comando de uma nova força. O protagonista vira um novo deus, ou talvez um novo monstro. Isso aqui mostra o poder imenso que a escolha final tem. Ela pode ressignificar a jornada inteira. Essa citação, que aparece no epílogo, resume perfeitamente o porquê de a gente estar fazendo essa análise. Ao desmontar a história, a gente não muda o que aconteceu nela, mas a gente consegue entender a arquitetura por trás, sabe? O design inteligente que permite que tantas histórias diferentes possam existir dentro de uma só. E tudo isso nos deixa com uma última pulga atrás da orelha. Numa história com tantos finais possíveis, qual deles é o verdadeiro? O que define o que é cânone? É a primeira escolha feita? A rota mais popular? Ou será que a verdadeira história não é um caminho só, mas sim a existência de todos eles ao mesmo tempo? A resposta? Bom, talvez a resposta seja a própria liberdade de escolher.